Detalhes polêmicos que você não viu, ou viu também, né? Na final da Supercopa entre Corinthians e Flamengo. Bom, antes de tudo, o Corinthians campeão da Supercopa do Brasil em cima do estrelado Flamengo, né? Do bilionário Flamengo, e a gente devendo tudo, ganhamos. Contra tudo e contra todos, né? Contra a mídia, contra o juiz principalmente, que é o que a gente vai comentar muito no vídeo de hoje. Enfim, Corinthians campeão mais uma vez, tá bom? Começamos o ano daquele jeito já, né, velho? E em cima do Flamengo ainda. Que é isso, pai? Bom, e por mais que o Corinthians foi campeão, eu me sinto no dever de vir aqui fazer esse vídeo porque, sinceramente, foi muito descarado o que aconteceu ontem, né? Foram diversos lances polêmicos e muita coisa que aconteceu nesse jogo entre Corinthians e Flamengo que, pô, foi simplesmente absurdo. E a gente já começa com o primeiro lance que, na minha opinião, é o mais polêmico do jogo, que é esse impedimento inexistente do Yuri Alberto no gol do Memphis Depay, né? A gente já começa aí com a imagem na tela, que a gente pode ver aí, né? Tem o lançamento do Bidu, né, em direção ali o Yuri Alberto, onde o árbitro do jogo aponta que foi impedido, né? Até, pô, fiquei o jogo inteiro, o segundo tempo inteiro esperando, né, essas linhas serem traçadas pelo VAR e simplesmente não foi, né? Algo que não foi mostrado, inclusive todo gol que é impedido, né, acabam mostrando ali as linhas sendo traçadas, enfim, né? O VAR ali trabalhando, fazendo o seu devido serviço, e na partida de ontem isso não ocorreu, né? Então tiveram que traçar, né? Teve um cara no Instagram que eu acabei vendo o vídeo dele, inclusive se alguém souber o nome pode deixar aí nos comentários, tá? Que, pô, foi simplesmente perfeito, ele traçou as linhas ali como se fosse realmente um VAR, e é essa a imagem que a gente tem, né? Um gol completamente ilegal do Yuri Alberto, né? Ali tem o lance certinho onde o Bidu chuta a bola certinho no momento exato, tá? E essa linha é traçada ali de acordo, né, com o lance. E, pô, simplesmente absurdo terem anulado esse gol. E pelo que eu ouvi falar, na hora o VAR não estava funcionando. Pô, mas que é isso, velho? Numa final de Supercopa, poderia ser um lance que decidiu o jogo, né? Se o Memphis Depay faz o segundo gol, muda completamente. E se o Corinthians toma aquele gol do Lucas Paquetá, que inclusive, meu Deus do céu, né, Lucas Paquetá? Que é isso? Graças a Deus, irmão. Debaixo da trave, né? Mas enfim, isso poderia ter mudado o jogo inteiro, né? Aquelas coisas, né, rapaziada? É o Varmengo, né? É aquilo, não tem como, tá? Bom, aqui no vídeo a gente já consegue ver a primeira imagem que eu mostrei pra vocês e agora eu vou dar play aqui, tá? Vamos lá, o lance do Bidu, tocando pro Yuri Alberto, beleza? Sobra pro Memphis e vocês já sabem, gol do Memphis. Vamos lá. Bola saindo do pé ali do Bidu, traçando ali no jogador do Flamengo, né? No joelho ali, aparentemente, beleza, né? Algo que o VAR, pô, deveria fazer o seu devido trabalho, né? Vamos lá, beleza. E ali no pé do Yuri Alberto, como a gente pode ver, vamos ver ali, não impedimento, né? Não impedimento do Yuri Alberto. Um lance, como eu digo, poderia ter mudado completamente o jogo, né? Mas é aquela coisa, o VAR operando novamente, né? Por seu filho Flamengo. Então, bagulho bizarro, filho. Pra mim, na minha opinião, um dos lances mais polêmicos do jogo, porque isso com certeza poderia ter mudado o jogo inteiro, tá? Enfim, mas não acaba por aqui. Voltando um pouco lá no primeiro tempo, teve esse lance. Bem no comecinho do primeiro tempo, teve esse lance envolvendo o Breno Bidon com o Alexandre do Flamengo, tá? Aqui a gente pode ver, pô, foi um lance muito no começo do jogo, ok, beleza, mas, na minha opinião, nenhum amarelo isso aí, pô. É loucura, né? É loucura. Pra mim, era lance de VAR isso aqui, mas não foi dado nenhum amarelo, tá? Vamos lá. Tem ali, vocês podem ver que tem a alavanca do braço, né? No rosto do Breno Bidon, que inclusive o que o Breno Bidon apanhou ontem foi uma brincadeira, né? Um lance, como a gente pode ver, muito parecido com o do Carrascal, que o Carrascal foi expulso, né? Logo ali no início do segundo tempo. Expulso muito bem, inclusive, tá? E algo que me incomodou bastante foi a GETV, né? A Globo ali, com as suas câmeras, né? As câmeras que mostram os lances, cara, do lance do Bidon tomando a cotovelada do Carrascal, o outro lance ali do Breno Bidon, né, com o Alexandre, é algo bizarro, pô, numa qualidade absurda. Um campo rodeado com 200 câmeras 4K e eles colocam na repetição algo que pode ser duvidoso. E contra o Corinthians, eles colocam uma câmera totalmente duvidosa que não dá pra ver
coisa nenhuma, né? Naquele lance do Bidon com o Carrascal, eu fiquei olhando e pensei, pô, não tô conseguindo ver nada, cara. Não tô conseguindo ver nada. Na volta do segundo tempo, o VAR analisa e aí sim vem uma câmera que mostra realmente, de fato, o que aconteceu. E aquele lance realmente, o Carrascal faz o punho ali e vai para trás. Então, muito, muito, muito bom o vermelho ali no começo do segundo tempo, tá? Mas algo que me incomodou bastante também é essa mamação da GETV com o Flamengo aí, que é uma loucura, tá? Simplesmente uma loucura. Bom, como vocês podem ver até aqui, vários lances polêmicos e muito duvidosos, né? Mas a gente não acabou por aqui. Tem muito lance, porque não podia acontecer nada, mano. Não podia ter uma faltinha leve, não podia ter nada contra o Flamengo, que tudo era a favor deles, enfim. E nada era a favor do Corinthians. Era tudo contra o Corinthians, na verdade, é essa, né? Tanto a mídia, quanto a GETV, quanto o juiz, tudo, irmão. O bagulho ontem foi absurdo, velho. Não, é loucura. Até por isso que eu venho aqui e faço esse vídeo, porque, sinceramente, a gente não pode deixar passar. Por mais que o Corinthians foi campeão. Vai ter gente, às vezes, que vai falar que eu tô chorando, mas não tem nem motivo pra estar chorando, porque o Corinthians foi campeão ontem. Literalmente, eu venho aqui porque a gente não pode deixar passar, né, certas coisas como essa, pô. É simplesmente absurdo. E você que chegou até aqui, deixa seu like e o seu comentário aqui também, que eu vou ler o comentário de todo mundo, tá? Deixa a sua opinião sobre os lances que a gente tá mostrando aqui, sobre o jogo de ontem, enfim. Vou mostrar mais alguns lances polêmicos aqui pra vocês e dar a minha sincera opinião, porque, sinceramente, ainda bem que a gente ganhou, porque se a gente não tivesse ganhado, não tivesse sido campeão, moleque, eu estaria maluco, velho. Se eu tô maluco aqui, falando pra vocês, expondo tudo isso, né? Mostrando todos esses lances. E eu tô puto, mano. Imagina se a gente tivesse perdido. E a gente foi campeão ainda. Não tem como, pô. Um outro lance que me incomodou muito, né? Com o árbitro aí, Rafael Klenk. Meu Deus. Que árbitro bom, hein, cara? Que árbitro show de bola, hein, velho? Imparcial, né? Um árbitro que não mostrou pra quem tava torcendo, né? Aquelas coisas, né, rapaziada? Não tem como, né? Um outro lance que me incomodou muito foi esse lance do Hugo Souza aí que tá na tela, tá? Que inclusive, pô, não tem como, né, rapaziada? O cara ficou 8 segundos com a bola, o juiz apitou, escanteio pro Flamengo, né? Moleque, a regra é clara, né? Se eu não me engano, são 20 segundos, o Hugo Souza ficou somente 8. O juiz apitou, escanteio pro Flamengo, porque ele tava fazendo de tudo, né? Ele tava fazendo de tudo, tava marcando qualquer falta, tava dando tudo que era possível. É claro que o Hugo demorou um pouquinho, ele falou assim, meu irmão, é agora. E se saísse gol ali, meu amigo... Bom, agora um lance aqui que eu só quero dar risada, tá? Eu só quero dar risada porque foi o quê? Uns 200 bilhão nesse cara, né? No Lucas Paquetá, dizendo aí que o cara era o melhor jogador em atividade no Brasil, né? Dizendo que ele era o melhor jogador que vários jogadores ali da Inglaterra, que o Rice, que não sei o quê, que... Meu Deus do céu, pintado o melhor jogador do mundo, né? E só vamos ver esse lance comigo? Vamos lá. Meu Deus do céu, né? Não é possível, Paquetá. 200 bilhão em você, meu. Graças a Deus, né, Lucas Paquetá? Que tem que dar graças a Deus. Porque se não fosse o Lucas Paquetá salvando o Corinthians, né? Meu Deus do céu, velho. Era ele, o goleiro e o gol, né? Tinha um gol desse tamanho. O cara domina e chuta lá na lua. Detalhe. O cara custou uma bufunfa, né? Custou uma bufunfa. Isso aqui nem é polêmica, mas eu tive que trazer aqui para dar uma brincada, né? Tive que trazer aqui para falar um pouco sobre o lance. Meu Deus do céu, velho. Que jogador comum, tá? Mas aí já é BO do Flamengo, não é problema meu, né? O West Ham aí... Nossa senhora, velho, deve estar feliz que só uma porra, hein? E minutos depois do erro grotesco do Paquetá, gol do Yuri Alberto, que inclusive é um golaço, mas é aí que eu chamo a atenção de vocês. Como pode um bandeirinha, que o único trabalho dele, né, é conferir se tá impedido ou não, e o cara dá impedimento nesse lance, que não precisa nem das linhas, né? Hora que mostrou o replay e eu vi esse lance, eu já continuei comemorando, porque dava pra ver claramente que o Yuri Alberto tava em posição legal, tá? Então, assim, pô, simplesmente absurdo, rapaziada. O que tentaram fazer ontem com o Corinthians é algo surreal. Foi conferido, graças a Deus, esse jogo mostrou, né? Esse lance, no caso, mostrou as linhas, né? Mostraram as linhas, foi conferido, gol legal do Corinthians, terminando assim 2-0 Corinthians e Flamengo. Porém, era para ter sido 3, né?
Era pra ter sido 3, mas não foi. Por quê? Porque fomos garfados, né, velho? Já começa lá naquele primeiro lance lá que eu citei pra vocês e mostrei pra vocês que tinha posição legal e o Roberto no gol do Memphis. Mas é isso, né? Porém, acima de todas essas polêmicas, vale, pô, citar aqui, não tem como, tá? A festa absurda, né? A invasão corintiana que a Fiel fez ontem, né, rapaziada? A festa foi simplesmente absurda, não se ouviu um pio da torcida do Flamengo o jogo inteirinho, né? Eu não ouvi os caras cantar o jogo inteirinho. E ainda teve a GETV, né? Que, pô, não é possível, deve estar nos contratos dos caras lá, que entra na GETV, assim, fale bem do Flamengo a qualquer custo. Não é possível, tá, rapaziada? Não é possível. Teve um momento do jogo que o Jorge Igor falou: as duas torcidas estão fazendo muita festa aqui. As duas torcidas não param de cantar. Irmão, na transmissão só dava pra ouvir o Corinthians. Só dava pra ouvir a torcida do Corinthians. Não tem como, pô. Não é possível. Deve estar no contrato, pô. Deve estar no contrato. Não tem como, pô. Não tem como. Festa absurda da torcida do Corinthians, tá? Do começo ao fim. Invasão corintiana total, rapaziada. Tem que ter respeito com essa torcida, tá? Tem que ter muito respeito. É a maior e a melhor torcida do mundo. E ontem mesmo foi comprovado, né? Muita gente falava que a maior era o Flamengo. Acontece que eles são só terceirizados, né? E a torcida do Corinthians é simplesmente absurda. A gente termina esse vídeo citando essa torcida e o título do Corinthians, que foi algo inédito também em cima desse Flamengo, né? Desse Flamengo com juízes, enfim, né? A gente pode citar isso aí, não tem como, né? Essa é a verdade. O flamenguista tem que olhar e simplesmente concordar, porque, pô, não tem como, que foi ontem, foi algo bizarro, né? E tem muita gente falando que o Corinthians que roubou ainda naquele lance do Carrascal, velho. Não é possível, mano, não é possível, velho. Não tem como, rapaziada. Mas graças a Deus, Corinthians campeão. Começamos o ano de 2026 aí, pô, não tem como, tá? Começamos o ano daquele jeito. Deixa seu comentário aí, deixa seu like, se inscreve no canal também, que eu tô lendo todos os comentários, tá? Quero ver a sua opinião também. Vambora e vai, Corinthians!